Ah, sim, agora deu tudo certo. Bem, pessoal, boa noite para quem chegou agora, né? Então, estamos aí quase na reta final do nosso conteúdo, né? E hoje a gente vai falar um pouco, vai começar, né, a discussão sobre essa parte que é uma das que eu acho mais interessantes na teoria dos números, pelo menos na teoria algébrica dos números, que é o estudo sobre os chamados resíduos quadráticos, né? Resíduos quadráticos. A ideia hoje é falar sobre os resíduos quadráticos e também discutir digamos, uma nova ferramenta, por assim dizer, um símbolo, né, que é chamado símbolo de Legendre também, né? Mas vamos aos poucos, né? Então, primeiro, a isso aqui. Assim, né? Primeiro, então, o que a gente chama de resíduos quadráticos são equações de congruência que possuem basicamente essa estrutura geral aqui, ó, x ao quadrado congruente a d módulo p. Né? Então, a diferença para o que a gente está vendo até então, né, para o que a gente viu até agora, é justamente esse termo com o quadrado aqui do lado. Né? Aí, segundo essa expressão geral, né, a estrutura geral dos resíduos quadráticos, você tem que o resíduo quadrático é o d, né? Esse número aqui a gente vai ver que pode ser qualquer número inteiro, né, elevado ao quadrado. E esse número p que aparece aqui dentro é um número primo maior do que 2. Né? Então p é primo e ele tem que ser maior do que 2 também. Okay? De tal forma que o máximo divisor comum entre p e d seja 1, ou seja, que p e d são primos entre si. Né? Então, vou colocar aqui esse que aparece primeiro, d e o p. O símbolo, né, de máximo divisor comum que a gente já utilizou, que são esses parênteses, tem que ser igual a 1. Ok? Então, assim, de onde veio, né, essa ideia do estudo dos resíduos quadráticos? Né? Ele basicamente nasceu lá logo depois do contexto das equações algébricas, né, que é um contexto histórico em que as equações ganharam um grande foco, foi lá no século XV, XVI, né? Foram descobertas novas expressões, como por exemplo uma fórmula fechada para resolver equações do terceiro grau e do quarto grau também, tudo. Né? E o estudo sobre as equações ele veio a ganhar relevância na teoria dos números também, lá pelo século XVII, XVIII. Né? E uma das motivações do estudo dos resíduos quadráticos é justamente as equações do segundo grau. Né? Então, por exemplo, né, nesse contexto aqui, se você tem uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né, congruente a zero módulo p, né, ou seja, termos quadrados perfeitos, né, que podem ser desenvolvidos dessa maneira e que são divisíveis por algum número primo p. Né? Então, em linguagem de congruência linear tem essa estrutura, é congruente a zero módulo p. Né? Então, isso aí, por motivos os mais diversos possíveis, tornou-se o foco, né, das atenções de alguns matemáticos daquele período. Né? E daí, como que essa equação deu origem a essa estrutura geral aqui, ó, dos resíduos quadráticos. Né? Então, é simples quando a gente aprende a fazer completamento de quadrado. Tá?
Aqui, ó, só para ficar claro, esses termos A, B e C são inteiros quaisquer, tá? Também estamos admitindo que esse número P, esse número primo P aqui, ele não é um divisor de A, né? Então P não divide A. E também a condição inicial que eu havia colocado de que P é um número primo maior do que 2. Certo? Então, partindo dessa equação, como que a gente obtém aquela expressão que a gente costuma conhecer aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, como fórmula de Bhaskara, né? O nome dela, na verdade, é fórmula do completamento de quadrado, né? E você pode desenvolver esse raciocínio assim, ó. Imagine, pega aqui a equação quadrática, é bem simples isso aqui, dá para fazer até com seus futuros alunos lá no ensino médio, né? Se alguém perguntar de onde veio essa fórmula, você pode explicar dessa maneira, né? Você tem a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero e quer encontrar, quer isolar o x nessa equação, né? Porque é assim que a gente resolve equações, seja do primeiro, segundo, terceiro ou qualquer grau. Você basicamente isola o x em um lado da equação e do outro é o número ao qual ele equivale, né? Então, uma das maneiras de se fazer isso é o seguinte: você multiplicar por 4, né, em ambos os lados dessa igualdade, né, obtendo a fórmula 4ax ao quadrado mais 4bx mais... não, melhor ainda, eu vou pular um passo nessa demonstração. Em vez de multiplicar por 4, eu vou multiplicar por 4 vezes a, fica melhor, né? Então, ó, 4a vezes ax ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado x ao quadrado, aqui 4abx e aqui 4ac igual a zero. Então, qual é a ideia do procedimento conhecido como completamento de quadrado, né? Basta você olhar para a estrutura desses dois primeiros termos aqui, né? E você vai ver que a gente tem algo do tipo assim, ó. 4ax ao quadrado pode ser escrito como 4ax ao quadrado, né? Esse 4abx pode ser colocado como 2 vezes 2ax multiplicado por b, né? E eu preciso aqui somar um termo ao quadrado para poder formar um quadrado perfeito, né? Então eu vou colocar aqui só o espaço da soma e aqui 4ac igual a zero, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com essa primeira parte aqui, ó? É que quando eu tenho um tipo a mais b, um binômio, né, a mais b ao quadrado, como que a gente resolve isso? Né, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né, mais o quadrado do segundo termo, né? Isso aí é o desenvolvimento que a gente aprende lá desde o ensino fundamental, certo? E olha só o que a gente tem aqui, ó. Um número, que é o primeiro número ao quadrado, mais 2 vezes esse número por um outro número, que eu posso chamar aqui de segundo, né? E para poder completar a estrutura de quadrado, falta o quê? Falta o quadrado do segundo número, que é esse daqui, o quadrado de b, tá? Então, ou seja, para que eu tenha um quadrado perfeito, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar b ao quadrado, e como eu não posso simplesmente acrescentar um termo na minha equação e ficar por isso mesmo, eu vou também tirar esse b ao quadrado, porque aí a gente vai estar somando zero, ok? Não, mas apesar de somar zero, né, somar zero da maneira conveniente pode ser bastante útil, né? E de fato, agora temos aqui, ó, que esse termo é um quadrado perfeito, né? Ou seja, é 2ax somado com b elevado ao quadrado, que resulta nessa estrutura que está entre o parênteses vermelho, né? Então eu posso reescrever isso como 2ax mais b elevado ao quadrado e escrever o resto que está aí, né? O que sobrou? Sobrou menos b ao quadrado mais 4ac igual a zero, né? B ao quadrado e 4ac deve ativar um gatilho mental em vocês, né?
o delta lá da equação do segundo grau. Então é aqui que ele surge. Então olha só o que a gente tem. 2ax mais b ao quadrado vai ser igual. O b ao quadrado que estava negativo vai positivo. O 4ac que estava positivo vai para o outro lado negativo. Aí temos o nosso delta lá, né? O b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então é aqui que ele surge. Beleza, mas o objetivo inicial era o quê? É isolar o x. Eu quero encontrar o valor de x. Tá? Então vamos fazer isso. O primeiro passo para isolar o x é tirar esse quadrado aqui da potência. Então vamos escrever, ó, 2ax mais b vai ser igual. Aí aqui, como a raiz quadrada pode assumir valores negativos ou positivos, né, dependendo tem esses dois valores são possíveis, né, que elevados ao quadrado vão resultar no termo que eu quero. Então esse termo pode ser tanto positivo quanto negativo. Então fica mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Ok? Beleza, então continuando o processo de isolamento do x, né, que eu quero obter. A primeira coisa, pegar esse termo que está somando, passar para o outro lado subtraindo. Então vamos ter 2ax é igual menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Né? Continuando o processo de isolamento de x. Como tem 2a multiplicando por x, se eu quero isolar ele, eu vou pegar esse 2a e passar para o outro lado, subtraindo não, dividindo. Né? Então x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Né? Tá aí. Essa é a equação que vocês aprenderam a vida inteira a chamar de Bhaskara. Né? Coisa... Enfim, né? É assim que a gente obtém essa equação. Essa fórmula para encontrar o x. Aí tem um motivo, né, da gente chamar essa equação de Bhaskara, por causa do seguinte, que Bhaskara foi um matemático indiano que séculos antes ele publicou um livro chamado Lilavati, né, em homenagem à filha dele, onde ele trazia vários problemas com uma natureza quadrática, né, de um termo ao quadrático que a gente tinha que encontrar o seu valor. Porém, nesse livro, assim como era a álgebra lá na Índia antiga, como no resto do mundo, não existia uma notação como a gente utiliza hoje aqui. Né? Então, o procedimento que ele passava para poder resolver cada uma dessas equações era um procedimento descrito, né? Um procedimento bem retórico. Então, era a era da matemática retórica. Né? Porém, né, séculos depois, quando você pega esses problemas do livro de Bhaskara, você nota um padrão na forma de resolver, né? E é esse padrão que os matemáticos utilizaram a simbologia moderna e desenvolveram essa fórmula geral aqui. Tá? Então, mas a fórmula em si não é dele, né? Só mais o procedimento, a metodologia, sim, essa veio dele sim. Ok? Então, beleza. O que isso tem a ver, né, com o nosso conteúdo? É essa parte aqui que nos interessa de fato. Esse trecho. Então, desse trecho, se a gente pegar aqui a equação inicial que a gente tinha, ax ao quadrado mais bx mais c, congruente a zero módulo p, né? A gente viu que esse ax ao quadrado mais bx mais c pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó, que eu grifei em vermelho. Né? Então, isso pode ser colocado como 2ax mais b ao quadrado, né? Congruente, em vez do igual vou colocar o congruente, ab ao quadrado menos 4ac, né? Módulo p. Então, isso daqui, esse termo entre parênteses, é que eu posso chamar de outra coisa. Eu posso chamar, por exemplo, de y, né? E esse termo aqui, depois do sinal de congruência, eu posso chamar de d. Né? E assim, a gente tem a equação y ao quadrado congruente a d módulo p.
né, que é a equação de congruência qual a gente começou a discussão desse conteúdo. Tá? Então, coloquei aqui só uma breve motivação histórica, matemática, né, sobre o porquê, né, dessa ferramenta. Infelizmente, não dará tempo, né, a gente está entrando já na reta final do nosso curso, não dará tempo de explorar todas não, mas pelo menos uma quantidade maior de aplicações onde esse campo de estudo aqui poderia ser utilizado. Né? Assim a gente teria uma motivação bem mais forte. Né? Mas nessa impossibilidade a gente vai aprender a resolver mesmo as coisas, tudo. Quem aí for seguir numa pós-graduação, né, de repente um mestrado, um doutorado na área, né, de teoria dos números, aí vocês vão ver uma vasta gama de aplicações, né, dessa ferramenta em outros contextos, seja da matemática e alguns até fora dela, né, dependendo do que você vai fazer. Né? Certo? Alguma dúvida até agora? Não? Então, resumindo, esse D aqui da equação, esse D, é o que a gente chama de resíduo quadrático módulo P. É o resíduo quadrático módulo P. Vou colocar só assim, né? Então, ele é chamado de resíduo quadrático módulo P se essa equação aqui, que a gente colocou, admitir uma solução. Tá? Se a equação acima admitir solução. Vou colocar alguma solução. Tem que ter pelo menos uma. Certo? Então essa é basicamente a definição de resíduo quadrático com o qual a gente vai trabalhar. Tá? Então, exemplo, né? Algo um pouco mais concreto para a gente conseguir ter uma visualização melhor do que estamos fazendo. Vamos pegar um número primo, sei lá, pode ser o 11. Né? Considerar P igual a 11. Né? E com P igual a 11, o nosso objetivo vai ser simplesmente calcular as possíveis equações do tipo y² congruente a D módulo 11. Tá? Então são os possíveis resíduos módulo 11. Né? Então, qual é a nossa estratégia para resolver? Né? Vamos pegar aqui, se bem que eu acho que 11 vai ficar muita coisa. Vamos pegar um número menor, 5. Um primo menor. Né? Eu só queria esboçar a ideia mesmo, né? Dessa equação. Então, com 5, o nosso objetivo é achar todos os resíduos quadráticos módulo 5. Né? Então, P igual a 5, vou colocar um comando assim, ache os resíduos. Resíduo quadrático eu vou abreviar para uma sigla daqui a pouco. Vou colocar RQ, mas agora não. Resíduos quadráticos módulo 5. Então temos aí, em forma de equação de congruência, temos que simplesmente resolver a equação y² congruente a D módulo 5, né, e encontrar os valores de D que tem uma equação desse tipo. Tá? Então, primeira coisa, né,
Vamos pegar os números. Pode ser... Deixa eu ver... Só vai ter 2, né? Mas enfim. Vou pegar aqui, por exemplo, para y igual a 1, igual a 2, 3, 4, 5. Né? E até o 6 também, para a gente ilustrar uma coisa aqui. Né? Então, atribuindo valores a y, vamos ver quais são os possíveis valores de d que satisfazem essa equação de congruência. Né? Então, por exemplo, para y igual a 1, temos então 1 ao quadrado congruente a quanto? Módulo 5. Né? Qual valor pode satisfazer essa igualdade? No caso, o próprio 1, por exemplo. Certo? Porque aí teríamos 1 congruente a 1 módulo 5, o que é verdade. Né? Pois o que isso significa? 1 menos 1 congruente a 0 módulo 5. Módulo 5 poderia ser qualquer p, na verdade. Né? E de fato 0 é congruente a 0 módulo 5, né? Porque o 5 divide o 0. Ok? Então é só você observar o que significa resolver a equação desse jeito. Outro exemplo, 2. Então y igual a 2, eu vou ter 2 ao quadrado. É congruente a quanto? Módulo 5. Pensa em um valor d positivo que satisfaz essa igualdade. Quem poderia sugerir um valor positivo de d que satisfaz essa igualdade? Quem entra aqui? Ó? Quem é o resto dessa equação de congruência? Alguém? Não? O 4 é uma solução, gente. Né? Porque aí teríamos a mesma equação, a mesma situação anterior. 2 ao quadrado é 4, e 4 é congruente a ele mesmo, módulo 5. Na verdade, módulo qualquer outro número. Né? Com isso, eu simplesmente estou dizendo que aqui o 5, ele divide a diferença 4 menos 4. 5 divide 0, o que é verdade. Tá? Quando eu falo 5 divide 0, eu estou me referindo à fração 0 sobre 5. E não 5 sobre 0, ok? Então, não confundam isso. Tá? E, de fato, 0 dividido por 5 dá 0. Né? Então, o 4 é um resíduo quadrático também. Né? Agora, quando y é igual a 3, 3 ao quadrado, congruente a... Qual o valor positivo que pode satisfazer essa igualdade? Que, ao ser colocado aqui, torna essa equação de congruência verdadeira. Oi? 5. Mas aí vai ficar 9 congruente a 5 módulo 5. Isso é verdade? Não, né? Porque 9 menos 5 é 4, né? E o 5 não divide o 4. Né? Então, aproveitando o seu palpite, o 4 poderia ser usado novamente. Né? Porque aí teríamos 9 menos 4 congruente a 0 módulo 5. Ou seja, eu estou afirmando que o 5 divide o 9 menos 4. Né? E essa divisão deixa resto 0, é uma divisão exata. O que é verdade, né? Pois 9 menos 4 é 5 e 5 divide ele mesmo. Ok? Então aqui, ó, 5. Oh, 5 foi o que você falou, né? 4. Nesse caso, o próprio 9 também adicionaria, né, professor? Também. Ou 4 ou 9. Né? Mas vamos pegar aí, nos atendo àquela ideia sempre, né? De pegar um resíduo sempre o menor possível, né? Desde que seja positivo. Tá? E se a gente pudesse usar valores negativos aqui, teríamos uma quantidade bem maior de números que poderiam satisfazer essa igualdade também. Aqui, ó, como por exemplo, o menos 6 poderia ser satisfeito aqui, né? Porque eu teria 9 congruente a menos 6 módulo 5. Né? Porque menos 6 passa para o outro lado somando,
e eu tenho que o 15 é congruente a 0 módulo 5. Né? Ou seja, com essa equação eu estou afirmando que o 5 divide o 15, o que é verdade. Né? Então, mas enfim, como eu falei, vamos pegar os valores de D positivos, né? E vamos nos ater aos menores possíveis. Né? Já já vou ter uma explicação sobre isso. Se eu pegar aqui o 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, 16. Qual é o menor valor de D aqui positivo que torna essa equação verdadeira? 4 ao quadrado congruente a não sei o que, módulo 5. Qual valor poderia ser colocado aqui? O 1 novamente, né, gente? Que aí teria 16 congruente a 1, módulo 5. Né? De fato, 16 menos 1 é 15. Como eu falei, o 5 divide o 15. Né? Então, por enquanto, vocês estão vendo aí, só está aparecendo o 1 e o 4. Será que vai manter esse padrão? Né? Por exemplo, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Né? Então, qual número poderia entrar aqui? O menor número possível, né? Que não negativo, que torna essa equação de congruência verdadeira. Seria. Deixa eu ver. Aí, zero, não, professor? O zero. Então, temos uma mudança aí de padrão, porque o próprio 5 ao quadrado é divisível por 5, né? Então, essa divisão dá exata. Logo, o resíduo, né, dessa equação de congruência é zero. Né? E se eu ainda fosse continuar aí, pegando outros valores, aqui eu parei no 6, mas poderia continuar com mais. Né? Então, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Né? É 1, isso aí. Porque 36 menos 1 é 35. Quando começou a se configurar, eu achei que pudesse, de alguma forma, chegar naquele triângulo de Pascal. Ah, sim. A gente sempre fica pensando num padrão mais complicado, né? Mas aí basta alguns experimentos para ver que não... ia dar uma sequência binomial, né? 1, 4, aí depois acho que é o 6, 10, né? E por aí vai. Né? Se desse isso, imagina a união, né, dessas duas áreas, né? Seria muito belo. Bem interessante. Então, resumindo, os resíduos módulo 5, né, ou seja, os valores de D que D podem assumir, são esses aqui, ó, o conjunto 0, 1 e 4. Tá? Então, isso aí já dá para poder fazer tirar alguma propriedade mais geral. Tá? Então, propriedade é essa daqui, ó. Vou colocar aqui a título de observação, né? É de que existem P mais 1 sobre 2 resíduos quadráticos módulo P. Vou colocar assim, módulo P. E de fato, ó, o número que a gente escolheu para P é igual a 5. Né? Então, no nosso exemplo, o P mais 1 sobre 2 é o quê? 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2 dá 3. Né? E quantos resíduos quadráticos a gente encontrou no módulo 5? 1, 2 e 3. Certo? Então, essa quantidade de possíveis soluções, de possíveis resíduos da nossa equação de congruência, da nossa equação quadrática, né, de congruência, ela está diretamente atrelada ao valor do primo que você escolhe. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse escolhido o primo 7, né, quantos resíduos a gente teria? 7 mais 1 sobre 2, que dá 4. Se eu tivesse escolhido o número primo 13, 13 mais 1 sobre 2. Aí então daria 7. Então esse conjunto D teria 7 valores possíveis, se fosse 13. Se o valor do primo fosse 7, esse conjunto D teria 4 valores possíveis. E assim sucessivamente.
ok? Então fica aí até, recomendo para quem assim está começando a se acostumar com essa ideia e tudo, não acredite apenas no que está escrito no livro ou o que o professor falou e tudo. Faz alguns testes mesmo, só para se acostumar com a ideia. Pega aí os valores tenta descobrir quem são os resíduos módulo 7, 11, 13, né? Só para ver como a ideia se aplica, certo? E assim a gente vai pegando mais intimidade, né, com o assunto. Tá? Então, a gente poderia, só para título de exemplo, aqui, colocar aqui um outro exemplo. Pega aí outro, não vou pegar um valor muito grande não. Pega o próximo primo 7, por exemplo. Tá? Então a mesma ideia, achar os resíduos quadráticos módulo 7. Né? Então, pela propriedade, pela observação que eu coloquei acima, quantos resíduos quadráticos a gente vai ter? A gente vai ter P mais 1 sobre 2 resíduos quadráticos, ou seja, 7 mais 1 sobre 2, que é igual a 4. Então, independente de quem sejam esses resíduos, a gente já sabe que eles serão em um número total de 4. 4 resíduos quadráticos. Tá? Assim sendo, quais são esses resíduos? Então, a gente vai para a equação. Né? O que eu coloquei y, mas nada impede de você colocar outra coisa. Né? Colocar x, que é o que é mais utilizado nos números, né? Mas isso não muda nada no nosso raciocínio. Né? Então, x. Né? Então temos que resolver a equação x ao quadrado congruente a d módulo 7, né? Sabendo que os resíduos que satisfazem uma igualdade desse tipo são um total de 4. A gente quer descobrir quais são. Tá? Agora uma pista, né? Para quais valores de x aqui eu devo testar? Veja o que a gente fez no exemplo anterior. A gente testou de 1 até 6. Né? Era necessário testar de 1 até 6? Né? Aí a resposta é não, porque quando você vai calcular, por exemplo, pega um número 13 e divide por 7. Né? Essa divisão não dá exata. Né? Mas, na divisão de qualquer número por 7, a gente vai ver uma quantidade de restos que vão se repetir. Ou a divisão vai ser exata e o resto vai ser 0, ou o resto vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? Só serão esses restos possíveis. É o número pelo qual você está dividindo menos 1, que é a quantidade possível de restos. Tá? Então, se divide por 7, eu tenho 7 restos, mas contando a partir do 0. Se eu estou dividindo por 9, eu vou ter 9 zeros. Então vão ser os números de 0 até 8. Né? 9 restos possíveis, de 0 até 8. E assim sucessivamente. Então, se esse módulo indica a divisão de x ao quadrado menos d dividido por 7, os restos possíveis dessa divisão vão de 0 até 6. Né? Então, basta testar x igual a 1, ou x igual a 0, se você quiser começar pelo 0. X igual... É porque o 0 é o caso trivial, a gente vai ver isso também. X igual a 1, a 2, 3, 4, 5 e 6. Então, para o caso trivial, 0 ao quadrado é congruente a alguma coisa módulo 7. Então, qual o valor positivo que satisfaz essa igualdade? Positivo não, pelo menos não negativo, que satisfaz essa igualdade. Zero próprio. Próprio zero. Né? E aí, 0 menos 0 é 0 e o 0 divide o 7. Ou quer dizer, o 7 divide o 0. Né? O oposto não vale. Tá? Então, como eu disse, esse é o caso trivial. Sempre vai dar esse valor independente do valor do número P utilizado na conta. Tá? Então,
E agora, 1 ao quadrado. Qual o número que satisfaz a igualdade? A equação de congruência. É o próprio 1, né, gente? 1 menos 1 é 0 e o 7 divide 0. Né? É um outro caso mais ou menos trivial. Depois, 2 ao quadrado. Né? Qual o número não negativo, né, o menor deles, que você consegue pensar, que satisfaz essa equação de congruência? 4. Isso. E agora, a equação de baixo. 3 ao quadrado. 9 é o número que satisfaz, né? Qual seria? Só o próprio 9 mesmo? Não tem outro 9? menor, não? Ah, o menor? É? 2. 2, né? Que aí 9 menos 2 é 7 e o 7 divide 7. E agora vamos ver o que acontece com os outros números. Porque veja bem, pela observação colocada, já temos os números 0, 1, 2 e 4. São os 4 números, né, que são resíduos quadráticos módulo 7. A princípio já encontramos, mas o que acontece se eu testar mais algumas vezes? Né? Por exemplo, 4 ao quadrado. Qual o menor número aqui que satisfaz essa equação de congruência? Seria 16, mas aí dá 2, repete. É isso, 2, porque 16 menos 2 dá 14 e o 7 divide o 14. Né? E aqui, 5, temos 25. Qual número aí conseguem pensar que satisfaz essa igualdade? Hum, 4. 4. Porque 25 menos 4 é 21. E o 7 divide o 21. E por último, só para desencargo de consciência, a gente pode fazer isso daqui. 6 ao quadrado, 36. Qual o menor número que conseguem pensar que satisfaz essa equação de congruência? Não, pera, desculpa. Não, é 1 mesmo. 36 menos 1, 35. 7 divide o 35. Tá? Então a gente viu os números, com exceção do 0, todos os outros se repetiram 2 vezes. Né? Tá? Então, essa é a ideia básica aí por trás dos resíduos, né? Módulo 7. Tem ainda bibliografias que vocês vão encontrar que nem sequer vão considerar o 0 como resíduo, porque, como vocês viram, independente do valor de P, o 0 vai satisfazer essa identidade, 0 ao quadrado congruente a 0 módulo 7. Tá? Mas, quando não se considera o 0 como um dos possíveis resíduos, essa observação ela muda. Aí ele vai dizer que existem P menos 1 sobre 2 resíduos quadráticos módulo P. O que vai fazer com que o total de resíduos quadráticos módulo 7 seja 3 em vez de 4. Né? Porque aí você vai ter 7 menos 1 sobre 2. 6 sobre 2 dá 3. Ok? Aí só vai ser considerados os números 1, 2 e 4. Certo? Então, se vocês forem consultar outro material, vai ter alguns autores que colocam a observação dessa maneira, nessa propriedade dessa maneira, com mais 1 sobre 2, e outros que colocam com menos 1 sobre 2. E a razão é simplesmente se está considerando o 0, se está ou não considerando o 0 como um resíduo quadrático. Tá? Então, só para ficar claro mesmo. Então, então, sim, beleza. Aí, se eu quero descobrir, por exemplo, antes da gente partir para falar do símbolo de Legendre, né? Colocar mais um exemplo, só que com um comando um pouco diferente. Então, vamos descobrir, por exemplo, se 4... Não, pegar um número maior. O 12. Né?
ele é resíduo quadrático módulo 13? Né? Essa é a questão. Né? Ou seja, traduzindo essa pergunta de forma matemática, né, eu estou querendo saber se existe uma equação do tipo x ao quadrado congruente a 12 módulo 13. Né? Ou seja, uma equação que deixa resto 12 quando módulo 13. Né? Mas não pode ser uma equação qualquer. Tem que ser um valor de x que elevado ao quadrado satisfaça essa identidade. Né? Então essa é a equação que a gente está querendo saber. Tá? Então, primeiro, como é que a gente resolve isso? Né? Em vez de sair simplesmente testando de forma aleatória os possíveis valores de x, a gente pode reduzir um pouco o nosso campo de testes aí, por assim dizer. Né? Como? Professor, Sim? se eu pensasse assim dessa forma, se é um resíduo quadrático módulo 13, 12 resíduo quadrático seria 144, e aí daria 11 vezes o número 13 e restaria 1. Tá errado? 144, você fala de substituir o x por 12? Isso. Aí ficaria 144 congruente a... 1 módulo 13. Mas aí... É verdade isso? 143, o 13 divide 143? Deixa eu ver. Tem. 13, 143 dividido por 13 vai ser 11. Dá 11? Sim, tranquilo, beleza. Mas é essa a pergunta que a gente está fazendo? Porque aí você está dizendo que o resíduo dessa equação é 1. E eu estou perguntando se o resíduo, se tem uma equação com resíduo 12. Ah, sim. Essa é a diferença, é encontrar qual número aqui inteiro que elevado ao quadrado, subtraído de 12, é divisível por 13. Ah, É não. um pouco mais elaborada a questão, certo? Mas o apontamento aqui embaixo está correto, só não é a pergunta que a gente está fazendo. Então, primeiro, precisamos saber quais são... Quando a gente divide qualquer número por 13, né, os possíveis resíduos estarão nesse conjunto aqui. Ó, vai ser os números de 0 até 12. 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no 12. Certo? São esses resíduos possíveis. De fato, o 12 está aqui. Né? Existe, de fato, uma equação de congruência que deixa resíduo 12. O que eu quero saber é se existe uma equação quadrática de congruência que deixa resíduo 12. É isso que torna a pergunta mais complicada. Tá? Então vamos fazer os testes. Né? Quantos resíduos quadráticos podem ter módulo 13? A gente vai lá e faz. Ó, P mais 1 sobre 2 é igual a 13 mais 1 sobre 2, que é igual a 7. A gente sabe que são no total de 7, isso já considerando o zero. Né? Que eu estou usando a primeira observação que eu fiz. Se fosse sem ser considerar o zero, eu colocaria P menos 1, 13 menos 1, e eu obteria um total de 6 resíduos quadráticos, módulo 13, desconsiderando o zero, que é o caso trivial. Tá? Então vamos colocar aqui essa observação para ficar mais simples. Né? Então vamos fazer assim. Ó. Primeiro, substituir no lugar do x os números de 1 até pode ser até 6, né, de início, né? Mas a rigor a gente vai ter que fazer de 1 até 12, né? Então vamos fazer x igual a 1, x igual a 2. Não, em vez de colocar igual eu fiz anteriormente, eu vou fazer de forma mais direta. 1 ao quadrado é congruente a alguma coisa módulo 13. Né? Qual o valor que satisfaz essa equação quadrática de congruência? Isso é mais fácil, né? É o 1. Porque 1 menos 1 dá 0 e o 13 divide 0. Né? A segunda é substituir o valor de x por 2. Então vamos ter 2 ao quadrado
é congruente a quanto o módulo 13? Qual o menor valor de D não negativo que vocês conseguem imaginar satisfaz essa identidade? Bom, como ainda não chegou no... Como ainda o quadrado aqui, como ele ainda não é maior do que 13, né? O valor que vai satisfazer aqui é o próprio número. Então aqui seria o 4. Tá? Fica esse truque aí para vocês imaginarem assim, na hora de resolver. Aí, ó, se eu tenho 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. 9 ainda é menor do que 13. Então o valor do resíduo quadrático que eu vou colocar aqui vai ser o próprio 9. Né? Aí as coisas vão começar a mudar, é aqui, ó. Ixi. 4. 4 ao quadrado é 16. Né? Qual o valor aqui que tornaria essa equação de congruência verdadeira? 3. 3. Muito bem. Aí 16 menos 3 é 13, né? E o 13 divide ele mesmo. Próximo número, 5. 5 ao quadrado vai dar 25. Qual o menor valor aqui, você imagina, que satisfaz essa identidade? 12. Né? Então, já temos aí nossa resposta. A equação, o valor de x aqui que torna essa equação de congruência quadrática, né, possível, é o valor 5. 5 ao quadrado congruente a 12 módulo 13. Né? Mas não é só o 5, né? Vamos tentar ver se tem mais valores. Coloca aí, por exemplo, o 6. Será que funciona? 6 ao quadrado deixa qual o resto módulo 13? 6 ao quadrado, 36. Né? 36, se você tirar 10, por exemplo, dá 26. E 26 é divisível por 13. Então o resto aqui, ó, o resíduo é 10. Né? E acho que dá para fazer assim, ver se fica mais rápido. Fazer aqui do lado os outros 6 números que faltam. Aí. Por exemplo, 7. 7 ao quadrado deixa qual resíduo módulo 13? 7 ao quadrado é 49. Né? Qual o menor número que eu consigo tirar aí de 49 que dê um número que seja múltiplo de 13? Acho que é o 10 de novo, né? 49 menos 10 dá 39. E 39 é divisível por 13. Então a equação está ok. Próximo, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Qual o menor número que dá para tirar aí de 64 que resulte em um número múltiplo de 13? 4 dá... Acho que 52 é o menor, né? Então tem que tirar 12. Olha o 12 aqui aparecendo de novo. Ó. Né? 64 menos 12 dá 52. E 52 é múltiplo de 13, ou seja, 13 divide o 52. Então temos aí duas equações já satisfazendo. 9 ao quadrado. Né? 9 ao quadrado dá 81. Né? 81 tem que tirar quanto para resultar em um número múltiplo de 13? 80, 79, 78, 78. Divide por 13? Dá sim. 6. Então aqui é 3. Porque 81 menos 3 dá 78. E 78 é múltiplo de 13. 10 ao quadrado dá 100. Né? 100 dá para tirar quanto daí para ser um número múltiplo de 13? 78 mais 13 dá 91. Então tem que tirar 9.
Olha o 9 aparecendo aqui de novo. Tá vendo? Todos esses números estão se repetindo. Ó, primeiro eu repeti o 10, né? Depois eu repeti o 12, depois o 3, agora o 9, né? E olha só o que vai acontecer com os outros. 11. 11 ao quadrado deixa qual resto módulo 13? Qual resíduo módulo 13? Só olhar a estrutura, né? Tá. Olha só, leia esses números aqui, ó, de cima para baixo. Né? Olha o que está acontecendo. 10, 12, 3, 9. 10, 12, 3, 9. Ou 4. Né? De fato, 121 menos 4 dá 117. Né? 117 divide por 13 dá 90, ó, dá 9 essa divisão. Né? 13 vezes 9, ó, 27, vai 2, dá 11, 117. Ok? Então, e por fim, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado deixa resto 1 quando dividido por 13. Porque foi a observação que o colega falou lá do início, né, quando ele fez a pergunta. 12 ao quadrado é 144, 144 menos 1 é 143, que por sua vez é um número que é múltiplo de 13. Né? Então, satisfaz aí a identidade. Certo? Então, com isso, descobrimos que 3 é resíduo quadrático módulo 13 sim. Né? E os números de x que satisfazem essa condição é x igual a 4, né? 4? Cadê? Não, 5. Né? E 5 e 8. É isso, 5 e 8. Então, temos essa equação e esta equação. Portanto, 12 é resíduo quadrático. Módulo 13. E os valores de x que satisfazem essa equação são 5 e 8. E assim está finalizado. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não. Beleza, então tem uma outra forma de abordar. O que a gente estava fazendo aqui era mais só para se acostumar com o conceito de resíduo quadrático. Porém, como eu disse, isso aqui é uma ferramenta destinada a se aplicar, né, a outros problemas da teoria dos números. E na busca aí por alguns resultados, principalmente por provar uma ideia que a gente vai ver na próxima aula, que é sobre a lei da reciprocidade quadrática de Gauss, né? Foi na busca de mais alguma prova dessa propriedade que o matemático Adrien-Marie Legendre ele chegou a compor uma nova ferramenta, né, para esse estudo, para esse campo de estudo, chamado, né, justamente de símbolo de Legendre. Né? Se eu não me engano, foi lá em 1798, se eu não me engano, que ele impôs essa ideia. Né? E ela funciona assim, ó, vou colocar aqui. Símbolo de Legendre. A ideia é bem simples. Se você tem, por exemplo, vamos considerar aí primos novamente maiores do que 2, né? Se P é maior do que 2, com P sendo primo, né? E vamos considerar algum número A inteiro qualquer, tá? Então, Legendre ele instituiu a seguinte ideia:
que o símbolo A sobre P, né, ele pode ser igual a 1. Né? Isso vai ocorrer quando o P não for um divisor de A. P não divide A. Tá? Esse símbolo também será igual a 0 se a gente tiver a situação oposta, quando P divide o A. Né? E também o símbolo pode assumir o valor menos 1 se a gente tem o P não for um divisor de A. Né? E qual a diferença da primeira ideia? Porque eu já disse que ele vale 1 se P divide A, e agora eu estou dizendo que ele vale menos 1 se P não divide A. Né? Então a diferença é essa. Ele vale 1 se P for divide A, e o A for, vou chamar agora aqui de resíduo quadrático módulo P. RQ módulo P. Tá? E aqui embaixo vai valer menos 1 se eu tiver o P como um não divisor de A. Né? E além disso, o A não é um resíduo quadrático módulo P. Então não é resíduo quadrático módulo P. Tá? Então aqui eu estou chamando de RQ, resíduo quadrático. Então é isso, o valor desse símbolo pode atingir esses. Pode ser igual a qualquer um desses números, a 1, a 0 ou menos 1, apenas esses números. Tá? E o significado de ser 1 ou 0 ou menos 1 é o que está escrito aqui na frente. Então, antes da gente ver alguns exemplos e tudo, acho que fica melhor a gente estudar isso no contexto de algumas propriedades. Né? Então, deixa eu ver se eu faço um exemplo. Não, melhor colocar uns exemplos primeiro. Né? Não, esqueça. Vamos falar das propriedades. É porque tem exemplos aqui que se eu for começar a desenvolver, eu não sei se eu vou precisar aplicar ou não as propriedades. Então é melhor falar logo delas. Né? Então, a primeira delas é um teorema que eu acho muito elegante. Né? Não tanto quanto da reciprocidade quadrática, mas, ao meu ver, quase tanto. Vou colocar aqui proposição. De novo, né? Admitindo que P, se P for primo maior do que 2, né? E A é um número inteiro qualquer, certo? Então, podemos afirmar que vale a seguinte identidade. Aqui, ó. O símbolo A sobre P, símbolo de Legendre A sobre P, ele é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2, módulo P. Tá? É uma propriedade assim que, se você entendeu bem, por exemplo, o pequeno teorema de Fermat, a função totiente de Euler, né, e às vezes, raras vezes que eu já vi pelo menos, o teorema de Wilson, você consegue decidir, né, sobre o resíduo quadrático de várias equações juntando com esse teorema aqui. Então,
é um mistura tudo, né? A gente vai ver alguns exemplos assim. Então, primeiro, né, antes de prosseguir com a aplicação dessa proposição, vamos tentar demonstrar se isso é verdade. Então, da afirmação, o símbolo de Legendre A sobre P é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P. Tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, o que acontece se o A for igual a zero. Se A for igual a zero, a gente vai ter 0 sobre P, né? O símbolo 0 sobre P. E isso vai ser congruente a 0 elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P. Só que 0 elevado a qualquer número diferente de 0 vai dar 1. Né? Desculpe, 0 elevado a qualquer número diferente de 0 vai dar 0. Tá? Então isso, de certa maneira, recai na condição trivial, em que você tem 0 congruente a 0 módulo P. Né? Que, como eu disse, por conta de ser algo muito que vale para qualquer valor de P, ele não nos diz nada. Né? Assim como o que a gente fez aqui nesse exemplo, né, nesse último exemplo, em considerar todos os resíduos, exceto o 0, porque ele não nos acrescenta nada. Tá? O resíduos módulo 13, com exceção do 0, porque ele não diz nada, já que o 0 satisfaz para qualquer valor de P. Tá? Então, se A for igual a 0, a gente cai numa situação trivial. Então, vou escrever aqui trivial. Porém, se eu tiver aqui, por exemplo, o P, se ele não for um divisor de A, né, a gente tem o seguinte: se não for o divisor de A, a gente pode aplicar o pequeno teorema de Fermat, o PTF, né? Pelo PTF temos, né? Se P não for A, então vamos ter, pelo pequeno teorema de Fermat, ele afirma que A elevado a P menos 1, deixa eu colocar na outra linha melhor, A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Tá? Isso aqui nada mais é do que o enunciado do pequeno teorema de Fermat. Até aí nada novo. Né? Mas por que partir dessa ideia do teorema? Por causa do seguinte: eu posso reescrever essa equação como A elevado a P menos 1. Esse 1 que está positivo vem para cá negativo. E isso é congruente a 0 módulo P. Né? E aqui a gente simplesmente tem uma situação do tipo x, como é que eu vou escrever? X ao quadrado menos y ao quadrado. Eu posso escrever polinômios dessa forma como x mais y multiplicado por x menos y. Certo? Você pode desenvolver isso aqui que dá certo. Por que eu estou me referindo a essa identidade? Porque 1 eu posso considerar como 1 ao quadrado. Né? E o P menos 1 eu posso, na hora de desmembrar, eu posso fazer assim. Ó. Aqui eu não vou nem colocar esse quadrado para não confundir. Eu posso reescrever isso da seguinte maneira: A elevado a P menos 1 sobre 2, colocar menos 1, multiplicado por A elevado P menos 1 sobre 2, mais 1. E isso é congruente a 0 módulo P. Né? Tenta fazer esse daqui. Ó. Por exemplo, você vai multiplicar o A elevado a P menos 1 sobre 2 por A elevado a P menos 1 sobre 2. Né? Produto de potências de mesma base, eu conservo as bases e somo os expoentes. Então, eu vou ter P menos 1 sobre 2 somado com P menos 1 sobre 2. Né? Que nada mais é do que a base é a mesma, né? Quer dizer, o denominador da fração é a mesma. Então, eu vou só somar o que está em cima. P menos 1 somado com ele mesmo fica 2 vezes P menos 1. Né? E dividido por 2 vai cancelar o 2 com 2. Então vai restar apenas A elevado a P menos 1. Né? Por isso que eu coloquei esse P menos 1 sobre 2 aqui.
E depois, quando você fizer 1 multiplicado por 1, vai dar 1 mesmo. E a gente vai ter nada mais, nada menos do que a situação anterior, apenas escrita de uma maneira diferente. Certo? Só para justificar mesmo esse passo. Então, eu estou afirmando que o produto de dois números é congruente a zero módulo P. O que isso quer dizer quando a gente tem uma equação dessa? Quer dizer que quando a gente pega esse número aqui e divide por P, resulta é uma divisão exata, né? Não deixa resto, certo? Não deixa resto, então a gente representa isso com 0 aqui do lado da congruência. Tá? Porém, eu estou afirmando que o produto desses dois números é divisível por P. Né? Então, uma das situações deve ocorrer. Então a gente deve ter o P dividindo o A elevado a P menos 1 sobre 2 menos 1, ou teremos o P como um divisor de A elevado a P menos 1 sobre 2 mais 1. Uma das duas situações tem que ocorrer, certo? É como você dizer, por exemplo, que o 35 ele é divisível por 7. Né? 7 divide o 35. Por que isso é verdade? Porque eu sei que o 35 é igual a 7 vezes 5. Né? E o 7, então, ele tem que dividir ou ele mesmo ou 5. E a gente sabe que o 7 divide ele mesmo. Tá? Então é a mesma ideia aplicada aqui. Se eu tenho um produto de números e eu estou afirmando que esse produto é divisível por P, significa que o P divide ou um fator ou o outro fator. Né? Ou ainda, numa situação melhor ainda, divide os dois ao mesmo tempo. Tá? Mas não precisa considerar essa situação. Basta que uma das duas esteja acontecendo no problema para que a gente consiga continuar nos cálculos. Tá? Então, afirmar que P divide A elevado a P menos 1 sobre 2 menos 1 é a mesma coisa que reescrever isso em notação na linguagem que a gente aprendeu das congruências. Escrevendo assim, ó, A elevado a P menos 1 sobre 2, né, menos 1 é congruente a 0 módulo P. É a mesma coisa que escrever isso. Tá? Mas, utilizando essa equação de congruência, que é a mesma coisa, né, podemos passar o 1 para o outro lado, fica A elevado P menos 1 sobre 2, congruente a 1 módulo P. Significa que o resto dessa divisão é 1. Né? O resto da divisão de A elevado a P menos 1 sobre 2 por P deixa resto 1. Né? E, por outro lado, temos a segunda situação a analisar. Né? Escrevendo essa segunda situação em notação de congruência, vamos ter A elevado P menos 1 sobre 2 mais 1 congruente a 0 módulo P. Né? Ou seja, A elevado a P menos 1 sobre 2 deixa resto menos 1 quando dividido por P. Ou seja, o que a gente pode concluir dessas duas equações? A gente pode concluir que esse mesmo número, A elevado a P menos 1 sobre 2, ele pode deixar resto 1 ou menos 1. Então vamos representar isso em uma única equação, colocando mais ou menos 1, módulo P. Fica mais fácil visualizar assim. Né? Então pode ser um dos dois. O nosso objetivo é mostrar que A elevado a P menos 1 sobre 2 é congruente a apenas o 1 módulo P. Né? Para poder... A gente tem que escolher um dos dois desses valores. Né? Então, que vai ser congruente a 1 módulo P apenas se o A for um resíduo quadrático módulo P, pela própria definição de símbolo de Legendre. Né? Então, se ele for igual a 1, se o A é resíduo quadrático módulo P. Então, como é que eu posso escrever isso? Tá, deixa eu ver. Pode ser assim mesmo. Calma. Devemos mostrar que
A elevado a P menos 1 sobre 2 é congruente a 1 módulo P. Apenas, né, se o A for um resíduo quadrático módulo P. Mas, e aí, né? Então, primeiro, se o A ele é resíduo quadrático módulo P, RQ módulo P, significa então que vai existir, colocar aqui um número K natural qualquer, K pertence a N, né? De tal forma que o P não seja um divisor desse K, né? Então, deixa eu ver, P não divide K, ou seja, K ao quadrado é congruente a A módulo P. Isso é no caso de o A ser um resíduo quadrático módulo P. Tá? Então, vale, a partir dessa afirmação, essa equação de congruência é válida. Tá? Porém, pela própria propriedade das equações de congruência, escrever K ao quadrado congruente a A módulo P é a mesma coisa que escrever que A é congruente a K ao quadrado módulo P. Certo? Isso aí não vai mudar a propriedade, né? Vai continuar valendo a equação de congruência se eu inverter, se eu trocar de lugar o termo do primeiro membro com o do segundo, né? Foi uma das propriedades que a gente já mencionou aí algumas aulas atrás, certo? Então, porém, escrever dessa maneira, dessa segunda forma aqui, ela é mais conveniente para a gente. A ao quadrado congruente, A congruente a K ao quadrado módulo P, né? Então, por que é mais conveniente? Porque a gente vai partir dessa equação e eu vou elevar em ambos os lados por P menos 1 sobre 2. Né? Outra coisa que é válida fazer, desde que esse P menos 1 sobre 2 seja um inteiro. Certo? E de fato é um inteiro, como a gente já viu. Porque o primo P aqui, ele sempre vai ser maior do que 2. Né? Logo, ele vai ser o número ímpar. O número ímpar menos 1 é o número par, dividir por 2 vai ser um número inteiro. Então nunca vai dar um número fracionário, P menos 1 sobre 2. Okay? Então é só por isso que eu consigo elevar a P menos 1 sobre 2 em ambos os lados da equação de congruência. Então K ao quadrado também é elevado a P menos 1 sobre 2. Isso, módulo P. Ou seja, passando aqui para a próxima folha, o que a gente tem é A elevado a P menos 1 sobre 2, congruente, esse quadrado aqui, ó, o 2 vai cancelar com esse 2, vai ser K elevado a P menos 1 módulo P. Né? Agora observem essa equação que está aqui, ó, K ao quadrado, ou K elevado a P menos 1 módulo P. Né? Seria interessante a gente perguntar qual seria o resto de K, K elevado a P menos 1, deixa aqui resto ao ser dividido por P. Né? Que resto vem aqui? Aí é que entra mais uma vez o pequeno teorema de Fermat. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, que o K e o P são primos entre si, significa que K elevado a P menos 1 vai ser congruente a 1 módulo P. Tá? Então, aqui, ó, pequeno teorema de Fermat, de novo, sendo aplicado aqui. Né? Ou seja, vamos ter A elevado a P menos 1 sobre 2, congruente K elevado a P menos 1, que por sua vez é congruente a 1 módulo P. Então,
pela transitividade, vamos ter A elevado a P menos 1 sobre 2 congruente a 1 módulo P. Né? E é isso, está demonstrado. De fato, A elevado a P menos 1 sobre 2 é congruente a 1 módulo P. Acabou a demonstração. Eu não sei se vocês entenderam todos os passos, tal. Eu tentei ilustrar bem as ferramentas que eu estava utilizando, mas eu também tenho consciência de que é um pouco confuso pegar assim de primeira, né? Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada. Essa demonstração pode não parecer à primeira vista, mas ela traz umas metodologias muito interessantes na hora de você abordar um problema que fala sobre símbolo de Legendre e resíduo quadrático. Então é interessante você aprender a fazer essa demonstração com o intuito de entender a metodologia que foi empregada para chegar na solução. Tá? Fica a dica aí, ela é bastante útil mesmo, em termos de te municiar com ferramentas para abordar problemas semelhantes. Okay? Então, dessa proposição, dá para a gente tirar aqui algumas outras propriedades que eu vou sintetizar em um corolário. Ou seja, ideias que vão coroar, de certa maneira, essa proposição. Né? Primeira propriedade, vou colocar aqui é que se eu tenho A congruente a B módulo P, né? Então, podemos afirmar que o símbolo de Legendre A sobre P é igual ao símbolo de Legendre B sobre P. Certo? Primeira propriedade. Eu não vou demonstrar todas não, mas essa aqui dá pra gente fazer e eu recomendo que vocês demonstrem as outras. Eu não vou fazer para não tomar ainda mais tempo, mas é assim mesmo. Demonstração. Por exemplo, por definição, né, pela propriedade, não definição, pelo resultado aqui da proposição que a gente acabou de demonstrar, A sobre P é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P. Então vamos escrever isso. Então sabemos que A sobre P congruente a A elevado P menos 1 sobre 2 módulo P. Né? E também temos, se eu substituir o A por B, que B sobre P, né, símbolo de Legendre B sobre P, é congruente a B elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P. Tá? Então, o que o enunciado aqui do corolário afirma? Se eu tiver A congruente a B módulo P, então, se A congruente a B módulo P, né, o que a gente pode fazer? Pela propriedade, uma das propriedades que a gente mais utiliza aqui das equações de congruência é aquela que é parecida com elevar ao mesmo número inteiro em ambos os lados da equação. Né? Se A é congruente a B módulo P, então A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo P, desde que esse N seja um número natural. Tá? Então, é isso que vamos fazer. Vamos elevar, aqui, ó, então, A elevado ao número natural, que é o P menos 1 sobre 2. Eu já argumentei anteriormente por que ele sempre vai ser um número natural. Né? Isso é congruente a B elevado a P menos 1 sobre 2, módulo P. Né? Porém, bom, aí praticamente termina, né, a demonstração, porque qual é o que a gente chegou aqui no resultado da conclusão? Que A elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P nada mais é do que o símbolo de Legendre A sobre P. Né? Tudo isso aqui, ó, do lado direito pode ser sintetizado pelo que está no lado esquerdo, que é o A sobre P, o símbolo de Legendre A sobre P. Tá? Então, o que a gente tem? Com isso, a gente tem que A elevado a... Como é que eu vou escrever isso? Por exemplo, esse termo aqui, ele vale
símbolo de Legendre B sobre P, né? Ou eu poderia muito bem escrever apenas A elevado a P menos 1 sobre 2 congruente, ou congruente não, módulo P, e isso nada mais é do que A sobre P, né? Então, portanto, A sobre P é igual a B sobre P. Tá? É uma demonstração rapidinha, só para mostrar que de fato vale a propriedade, né? Aí eu recomendo que vocês tentem de fato fazer as outras, né? Por exemplo, essa daqui também não é muito difícil de demonstrar. Diz que A ao quadrado sobre P é igual a 1, né? Isso se a gente tiver a situação em que o P não for um divisor de A, né? E a outra propriedade que a gente pode utilizar, tudo isso decorre diretamente daquela proposição que eu demonstrei agora há pouco, tá? Então, por isso que vai ficar aí como exercício, né, para vocês fixarem melhor aquela metodologia da demonstração. Vou colocar aqui, ó, exercício. E outra propriedade é que o símbolo de Legendre menos 1 sobre P, né, é igual a menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2. Né? Isso apenas se e somente se o P for congruente a 1 módulo 4. Esse aqui eu confesso que é um pouquinho mais elaborado a demonstração, mas mesmo assim vou deixar para vocês tentarem. Quem sabe cai até na prova, não sei. Exercício também. E a quarta propriedade, muito útil por sinal, é essa daqui, ó. A vezes B sobre P é igual a A sobre P vezes B sobre P. É uma forma de você dividir aí o símbolo de Legendre em outros dois símbolos com números menores, né? Essa propriedade é uma mão na roda em vários problemas, né? Como por exemplo, vou colocar aqui para a gente ilustrar melhor essa ideia. Até agora eu não mostrei um exemplo, né? Então, agora que temos as propriedades fica mais simples. Vamos ver. Deixa eu ver como é que eu coloco. Assim, ó, discuta se se não, vou colocar discuta o símbolo de Legendre né? 25 sobre 47. O que é discutir o símbolo de Legendre? É saber se o resultado desse símbolo aqui vai ser 1, menos 1 ou 0, de acordo com a definição. Quero saber se 25 sobre 47 vai dar 1, 0 ou menos 1. Tá? Quando tiver uma questão com um comando desse tipo, é isso que ela está pedindo para você fazer. Né? Então, beleza. Primeira coisa que a gente pode fazer para resolver é o seguinte. Pegar o 25 sobre 47, né? E bem simples, ó, aplicar, por exemplo, propriedade 2. Isso é igual a, ó, pegando a propriedade 2, colocar de outra cor, ela é igual a 5 ao quadrado sobre 47. Eu coloquei 77, né?
5 ao quadrado sobre 17. Então, aí está dizendo o seguinte, se o P, pela propriedade 2, se o P não for um divisor de A, então o resultado é 1 desse símbolo, né? Então isso aqui vai ser igual a 1, né? Pois 5 não divide o 47. Né? E assim estaria resolvido. Certo? Um exemplo bem direto mesmo. Outro. Vou colocar isso aqui como letra... Não, melhor. Pegar um pouco mais elaborado. Que é outro, né? Pegar o símbolo 48 sobre 97. Como que eu faço para poder decidir se esse símbolo é igual a 1, a 0 ou menos 1? Né? Então, primeiro, temos que o número primo P é 97, né? 97 de fato é primo, e temos que o valor A é 48. Tá? Então, pela proposição, temos que 48 dividido por 97, 48 sobre 97, né, símbolo de legenda, é congruente a 48 elevado a 97 menos 1 dividido por 2 módulo 97. Então, aquela proposição que eu demonstrei, ela afirma exatamente isso. Então, se afirma, a gente pode utilizar. Né? Ou seja, 48 sobre 97 é congruente a 48 elevado a 97 menos 1 é 96, 96 sobre 2, 48. Módulo 97. Tá? Então, saber se o nosso símbolo 48 sobre 97 é 1, 0 ou menos 1, depende da gente resolver isso aqui. Ó. 48 elevado a 48 deixa que resta o módulo 97. Né? Então a nossa pergunta se transforma no seguinte: 48 elevado a 48 deixa um resto, não sei, né? Módulo 97. Esse resto aí vai nos dar a dica, por assim dizer, do qual vai ser a resposta, né, da nossa questão. Né? Então, beleza. Temos que tentar resolver isso de alguma maneira. Né? Mas, em vez de atacar assim de forma tão direta, eu posso transformar essa equação de congruência em uma equação mais simples de resolver. Essa é uma abordagem que geralmente é mais útil. Né? Então eu tenho uma abordagem mais longa e uma abordagem mais rápida. Eu vou pela mais longa para poder mostrar a aplicação das propriedades. Né? Então, por exemplo, o 48 sobre 97, né? Pela propriedade, deixa eu ver aqui, a propriedade 4, né? Pela propriedade 4, pode ser reescrita da seguinte maneira. Né? 48. Fatorando 48, vamos ter, vou colocar aqui do lado, 2 divide por 2 dá 24, por 2 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Né? Ou seja, vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 a quarta vezes 3. Então, 48 sobre 97, aplicando a propriedade 4, vai ficar com 2 sobre 97, multiplicado por 2 sobre 97, 2 sobre 97,
2 sobre 97 vezes 3 sobre 97. Tá? Simplesmente aplicando a propriedade 4 de forma reiterada. Né? Então, precisamos de duas informações. Precisamos saber quanto vale esse símbolo 2 sobre 97 e quanto vale o símbolo 3 sobre 97. Se eu souber isso, eu descubro quanto vale o símbolo 48 sobre 97, apenas aplicando esses produtos. Tá? Então, o 2 sobre 97, pela definição dada pela proposição, para falar a verdade, né? Isso é igual a 2 elevado a 97 menos 1, dividido por 2, módulo 97. Né? Então vamos resolver, tentar pelo menos, né, resolver esse daqui. Né? Logo, nos concentrando aqui apenas no lado direito da equação de congruência, o que eu quero saber é o seguinte: o 2 elevado a 97 menos 1, 96, dividido por 2 dá 48. O 2 elevado a 48 deixa qual resíduo o módulo 97? Né? Por isso que eu falei que essa equação que a gente obteve aqui, ó, inicialmente, né, a gente poderia tentar algumas técnicas para abordá-la diretamente, ou poderíamos fazer um desvio no nosso problema, né, que foi o que eu fiz. Parti aqui do 48 sobre 97 e tentei dividir ele em símbolos de Legendres menores para tentar descobrir o valor. Né? Então, só estou refazendo essa primeira equação, tentando refazê-la de uma maneira mais simples. Beleza, então 2 elevado a 48 deixa algum resto módulo 97. Né? Que resto é esse? Aí a gente faz o seguinte, né? Vou ver uma abordagem aqui, 2 a 48. Faz assim, em vez de colocar uma exclamação, ou interrogação, quer dizer, vou colocar aqui x. Né? Já que eu não sei o valor, vou colocar x. Tá? O 2 ao 48 eu não sei que resto ele deixa quando dividido por 97. Porém, pelo pequeno teorema de Fermat, novamente, temos que vale o seguinte. Ó, pelo fato de 97 ser primo, então 2 elevado a 97 menos 1 é congruente a 1 módulo 97. Deixa resto 1 quando dividido por 97. Tá? 97 menos 1 é 96. Né? Então eu tenho que 2 a 96 é congruente a 1 módulo 97. Né? Então, e agora? O que a gente pode fazer com essa informação? Né? Aí a gente volta no nosso problema, 2 a 48, congruente a x módulo 97. Eu não sei quanto dá o resto de 2 a 48 quando dividido por 97, mas como eu sei o 2 elevado a 96, vamos transformar esse 48 em 96, ó, e eleva ao quadrado em ambos os lados, para utilizar aquela propriedade lá que a gente já usou tantas vezes, né? Então, com isso, a gente vai ter 2 elevado a 96, congruente a x ao quadrado, né? E o 2 a 96 a gente sabe que deixa resto 1, módulo 97. Então, podemos dizer que o x ao quadrado também deixa resto 1, módulo 97. Tá? Temos esse problema aí para resolver agora. Né? E agora, o que a gente pode fazer? Né? Vamos ver. Quadrado. Ó, olha para a equação aqui. X ao quadrado congruente a 1 módulo 97. Né? Então, temos o seguinte: se x ao quadrado é congruente a 1 módulo 97, significa que eu estou afirmando que o 1 é resíduo quadrático módulo 97. Tá? Então é isso que uma equação desse tipo está afirmando. Logo,
Aqui, ó, portanto, ó, melhor então. Então, 1 é resíduo quadrático módulo 97. Tá? Se 1 é resíduo quadrático módulo 97, aí a gente resolveu o 2 sobre 97 aqui, né? Portanto, 2 sobre 97, o símbolo de Legendre 2 sobre 97 é igual a 1. Tá? Aí a gente utiliza uma argumentação semelhante para resolver a parte aqui, ó, do 3 sobre 97. Aí fica assim, ó. Aí temos que descobrir quanto vale, né, o símbolo 3 sobre 97, se é 1, se é 0 ou se é menos 1. Né? Ó, vamos ver se satisfaz mesmo a condição. Olha aqui. Cadê? Ó. Para A sobre P ser igual a 1, eu tenho que ter o P não sendo um divisor de A, e o A tem que ser um resíduo quadrático módulo P. Né? Então, de fato, 2 e 97 são primos entre si. Né? E por essa equação, a gente tem que o 2 é resíduo quadrático módulo 97. Então, vamos fazer aqui o 3 sobre 97. Pela proposição, isso é 3 elevado a 97 menos 1 sobre 2, módulo 97. Ou seja, 3 elevado a 96 menos 1 sobre 2 é 48, congruente a algum número módulo 97. Então, novamente, pelo pequeno teorema de Fermat, vamos ter 3 elevado a 97 menos 1 é congruente a 1 módulo 97. Né? Ou seja, 3 elevado a 96 deixa resto 1 quando dividido por 97. Isso é o que o pequeno teorema de Fermat afirma. Né? Mas o que a gente tem é o 3 elevado a 48 congruente a y módulo 97. Se eu tenho 48 e preciso do 96, vou elevar ao quadrado em ambos os lados. Né? Posso fazer isso quando eu estou elevando a um número inteiro. Então, 3 elevado a 96, congruente a y ao quadrado. E o 3 a 96 eu sei que é congruente a 1 módulo 97. Então, o y ao quadrado também é congruente a 1 módulo 97. E com isso chegamos no argumento semelhante. Portanto, 1, eu estou afirmando que 1 é resíduo quadrático módulo 97. Né? Logo, o que satisfaz, né, o resultado desse símbolo de Legendre, portanto, 3 sobre 97 é igual a 1, tá? Pois o 3 não divide o 97. Né? Beleza, resumindo então, o que a gente tem? Ó, pegar aqui de novo esse problema. E a gente vai ver o seguinte, ó. 2 sobre 97 é igual a 1. Esse aqui também é igual a 1. Igual a 1. Igual a 1. E 3 sobre 97 é igual a 1. 1 vezes ele mesmo 5 vezes vai dar 1. Né? Portanto,
a discutir se 48 sobre 97 resulta em 1, né? Significa então que o 48 é resíduo quadrático módulo 97, né? Sem testar diretamente todos os resíduos, como a gente fez lá no começo da aula, descobrimos através dessa propriedade que o 48 é resíduo quadrático módulo 97. Significa que existe uma equação x ao quadrado que deixa resto 48 módulo 97. Tá? É isso que está sendo afirmado aqui. Ok? O fato de ser igual a 1 indica que isso daqui é verdade, que essa equação é verdadeira. Existe algum valor de x. Como em muitos problemas não importa para a gente saber qual valor de x satisfaz, o fato de garantir a existência pode ser muito mais do que suficiente em determinados contextos. E é para isso que a gente estava vendo essa ferramenta até então. Beleza? Bom, eu sei que é bastante coisa, né, aparentemente, mas nada que com um pouquinho de treino vocês não desenvolvam bem. Né? Na verdade, um pouquinho mais do que um pouquinho. Né? Tá a lista já disponível, né, para vocês. Eu vou pedir que vocês deem uma olhada nessas anotações ou em algum material que vocês acham mais interessante e comecem a tentar fazer a lista desde já, certo? Aí na próxima aula a gente continua falando, né, eu trazer mais alguns exemplos e falar da parte desse conteúdo assim que é a cereja do bolo, né, que é o teorema da reciprocidade quadrática de Gauss, certo? Um dos mais belos teoremas ao meu ver, e vocês vão ver por quê. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário, alguma observação? Não sei. Não, tudo certo. Tudo certo, né, Mena? A prova, ela seria para a próxima semana ou para a semana? Não, é lá para daqui a um pouco mais de um mês ainda pela frente. Tudo bem. Esquenta, não, é lá pelo final do semestre mesmo. Certo? Então, mais algum comentário, pessoal? Alguma crítica, alguma observação? Então, beleza. Então, vou deixar vocês aí tentar entrar nesse mundo dos resíduos quadráticos, né? Infelizmente, boa parte das graduações não oferecem esse conteúdo, né, a nível de graduação. Geralmente é um conteúdo introdutório de pós-graduação. Então aproveitem, é uma bela teoria para ver se você tem um real interesse em continuar os estudos depois, né, para ter um pequeno vislumbre do que a teoria dos números tem a oferecer. Né? Certo? Então vamos ficando por aqui, né? Boa noite a todos e até a próxima semana. Até mais, pessoal.